Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. Voltou, né? Que bom. Já economizamos aí algumas centenas de reais. Graças a Deus, né? Tá vendo? Seu dinheiro foi poupado por Jesus, abençoou. Usando os técnicos ali, ó. Glória a Deus. O texto diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês estão ouvindo este texto já com o dia de hoje, 4 semanas. 4 semanas. E nós temos falado aqui às quintas-feiras, dentro desta série, como nós temos tido a dificuldade de trazer as crianças para o lado de cá no momento da oração. Nós estamos direcionando essas mensagens um pouco mais aos pais, não é? Aos pais. Até porque a responsabilidade de fazer essa conexão recai mais sobre os pais do que nos filhos, tá? Embora eles também tenham responsabilidade. Não estou sem retorno, tá? Eles também têm essa responsabilidade, mas nós temos mais. Obrigado. Então essa noite eu quero falar sobre tipos de conexão. Tipos de conexão. Estão me ouvindo bem aí? Amém? Tipos de conexão. Eu quero usar alguns exemplos aqui, exemplos bíblicos, que podem abençoar a nossa vida, dentro do contexto que nós estamos falando hoje aqui. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Eu quero usar o primeiro exemplo, o exemplo de Moisés e Josué. Eu quero descrever que tipo de conexão cada um desses exemplos que eu vou usar, elas apresentam, tá? E dessa forma servem para a nossa aplicação no nosso dia a dia, junto com a nossa família, ok? E eu creio que isso pode ser de suma importância para nós. Moisés e Josué é um tipo de conexão que transfere liderança e mentoria. Liderança e mentoria, tá? É um tipo de conexão que Moisés teve com Josué durante a sua caminhada, durante a sua jornada. Era uma conexão onde Moisés, ele não somente orientava, não somente mostrava o caminho, mas Moisés também delegava responsabilidades a Josué, fazendo com que Josué observasse, mas também experimentasse o agir, o efetuar algumas funções que cabia a Moisés fazer. Então, Josué foi discipulado diretamente. Ele caminhou ao lado de Moisés, de tal maneira que quando Moisés está lá no Monte Pisga, em Deuteronômio capítulo de número 34, você vê isso. Quando Moisés está lá no monte, que ele vê a terra prometida e fala: que maravilha, não vejo a hora de entrar lá. Deus fala: não, você não vai entrar. Você não vai entrar. Porque você lá atrás, você me desobedeceu. Então nem daqui você vai descer. Daqui você já vem comigo. E o texto diz que Moisés ali morreu e Deus escondeu o seu corpo. Ele já havia preparado Josué anteriormente. Dito isso, que Deus havia avisado, e Josué então introduz o povo para a terra prometida. Perceba que Deus nunca falou a Moisés, nunca. Desde quando chamou Moisés em Êxodo 3, Deus nunca disse a Moisés: você vai conduzir o meu povo e vai entrar com o meu povo na terra prometida. Nunca. Deus falou: você vai conduzir o meu povo pelo deserto até a terra prometida. Eu te escolhi para você tirar o meu povo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida. Mas nunca falou que Moisés entraria.
Moisés ali então, ele encerra o seu ministério, mas ele deixa um legado de transmissão, de liderança e mentoria. Mentoriar é pegar na mão, é como discipular. Mentoriar é pegar na mão. Transmissão significa: eu estou preparando você precisa ficar do meu lado, observar como eu faço. Você precisa ver como eu faço, porque daqui a pouco você vai fazer comigo, e daqui a pouco você vai fazer e eu vou observar. E daqui a pouco você vai fazer tão bem que você vai começar a preparar outra pessoa para fazer com essa pessoa o que eu fiz com você. Isso é mentoria, isso é transmissão. Transmissão é preparar uma pessoa para assumir o seu posto. Amém, gente? Então, esse foi o tipo de conexão que nós vemos na vida de Moisés e Josué. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Coloca para nós, por favor. 34:9. Olha só o que diz a Bíblia, tá? Deuteronômio 34:9. Eu não ia usar, né? Porque ele estava com defeito, mas já que está aí, então tá bom, ó. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Olha que coisa. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Diga assim: Moisés preparou Josué, impondo as mãos sobre ele. Amém? Imposição de mão é uma doutrina bíblica, está em Hebreus. Amém? O batismo com o Espírito Santo, tá certo? Santificação, imposição de mão, unção com óleos, tudo no mesmo versículo, está lá em Hebreus. Tá? É uma doutrina da igreja, que muitas igrejas perderam este costume, ok? Mas quando você impõe as mãos, você transfere a autoridade, principalmente quando a oração é nesse contexto de consagrar um obreiro, amém? De preparar alguém para assumir um posto na igreja, tá certo? Você não está transferindo responsabilidade, mas você está outorgando liberdade de ação a essa pessoa. Então Moisés, quando tinha Josué do seu lado, Josué não se apartava da tenda de Moisés. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda de Moisés. E por que Josué não se apartava da tenda de Moisés? Porque Moisés dava a Josué responsabilidades, sabe? Porém, sempre ao seu lado. Faça, observe e faça, observa e faça, observa e faça. Então Josué foi mentorado durante toda a sua vida e se tornou o grande general, o grande capitão do exército de Israel durante o ministério de Moisés. Mas depois que Moisés morre, Josué assume como o grande líder, ok? E ele coloca o povo dentro da terra prometida. Ele foi tão bem preparado que, além de colocar o povo na terra prometida, ele separa todas as cidades, distribui as 11 tribos, menos a de Levi, ok? E ele separa dentro dessas cidades ainda cidades de refúgio. As cidades de refúgio serviam para quê? Porque se alguém matasse alguém de forma involuntária, até que prove o contrário, ela ficava em uma dessas cidades, então o vingador não poderia pegá-la. Se ela não tivesse em uma dessas cidades de refúgio, o vingador pegava e do jeito que ela matou alguém, ele também era morto. Então essas pessoas ficavam ali. Deus falou para Moisés e para Josué, falou: olha, quando essas pessoas ficaram escondidas até que se prove o contrário, que foi um crime que não foi premeditado, que não foi um crime doloso. Ela fica escondida, porque se o vingador encontrar, ela morre. E quando essa pessoa pode sair daí, até que, mesmo que não se prove nada, que ela matou ou não, de forma dolosa, se ela sair daí, ela morre. E qual a única condição dessa pessoa sair e não morrer? Quando o sacerdote desse período morria. Essas cidades do refúgio representam Cristo, a nossa cidade do refúgio, aonde nós podemos nos esconder mesmo quando cometemos delitos, certo? Mesmo quando é deliberado ou não, essas cidades do refúgio é Cristo. E quando esse homem poderia sair dessa cidade? Quando o sacerdote da época morria, ou seja, nós estávamos presos dentro de uma cidade, não podíamos sair de lá. Essa cidade era chamada pecado, mas quando o nosso sumo sacerdote na cruz entregou a vida e morreu por nós, nós fomos livres e temos liberdade para adorar o nome do
Senhor, tá? Então Josué foi esse homem que separou, que dividiu as terras, que entregou cada cidade, cada região para uma tribo, para uma cidade, tá? Então a transmissão, a conexão entre Moisés e Josué foi justamente uma conexão de mentor, tá certo? E sucessor, mentor e sucessor. Todo líder, todo patrão, todo pastor, ele precisa preparar pessoas capazes para assumir o seu lugar, porque nenhum patrão, nenhum dono de empresa, nenhum pastor é eterno, tá? Nós temos que preparar pessoas e já ter em mente pessoas para assumir o nosso lugar, tá? Se você é um pai, é um patrão e não pensa nisso, saiba que isso é pecado. Quando Deus foi falar com Ezequias, o que Deus falou para Ezequias? Coloca o que em ordem? A tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias estava em pecado? Não, Ezequias não estava em pecado, porque eu colocar a casa em ordem não era um pecado, sabe, do tipo que nós falamos aí, o pecado de adultério, de roubo, não era nada disso. Qual era o erro de Ezequias? Ezequias ia morrer, porque Deus ia tirar Ezequias, e Ezequias não havia preparado um sucessor para ele. É por isso que Deus fala, coloca a tua casa em ordem, não a sua vida, a sua casa, tá? Então quando nós exercemos uma função, nós já temos que preparar alguém à altura, ok? Preparar alguém, já ir treinando pessoas, porque na hora que a gente vem faltar, aquele posto não fica vazio, à mercê de qualquer pessoa, não, já tem alguém à altura preparado, e essa é a nossa vida, uma vida de conexão com Deus e uma vida de conexão com essas pessoas. Nós como pais, nós temos que ter essa conexão de mentoria e liderança com nossos filhos, nós temos que treinar nossos filhos, não é simplesmente porque hoje em dia, gente, o Franco testemunhou aqui, coisa linda, é um médico veterinário, e hoje nossos filhos sonham em ser alguma coisa aí fora, tá? Mas treine seu filho principalmente para ser um homem responsável de valor, um homem que possa levar o teu nome, o nome da tua família adiante, de cabeça erguida, glória a Deus, um homem que tenha a palavra de Deus não somente debaixo do braço na Bíblia, mas que tenha também no coração e que saiba dar direcionamento àqueles que virão depois dele. Quantos estão me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então, essa é a primeira questão. O segundo exemplo de conexão é Elias e Eliseu. Diferente de Moisés e Josué, Elias e Eliseu era uma conexão de herança espiritual. Olha aí, herança espiritual, ok? O texto diz de forma bem clara que Elias foi o nome do profetismo bíblico do Antigo Testamento. Mas o texto vai dizer em 2 Reis, capítulo 2, que Eliseu já está com Elias há muito tempo, era aluno, e agora Elias ensinou Eliseu de tal forma, que Deus revela para Elias que vai tirá-lo daqui. Deus fala, Elias, vai para Gilgal. Só que Elias ensinou tão bem a vida espiritual para o seu aluno, Eliseu, que Elias fala, Eliseu, fica aqui, porque eu vou lá em Gilgal, Deus mandou ir para lá. E aí Eliseu fala, vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não vou te deixar de jeito nenhum. No meio do caminho, alguns moços chegam e falam, Eliseu, Deus, você está sabendo que Deus hoje vai tomar Elias daqui e vai levar para o céu? E Eliseu fala assim, olha, eu estou sabendo de tudo, vocês estão pensando que eu não oro? Eu oro, porque eu aprendi com ele que eu devo orar. Eu aprendi com ele, ele me ensinou que é uma vida de espiritualidade, uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Então fiquem quietos que do que vocês estão sabendo, eu também estou sabendo. Deus me falou comigo também. Porque, irmão, quando a gente ora, Deus fala com a gente. Você sabia que quando a gente ora, Deus fala com a gente? Tá? Deus fala com a gente de diversas maneiras. Deus fala através da palavra. Deus fala através de um sonho. Deus fala através de um sentimento no coração. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de alguém na fila do banco, no ônibus. Deus fala conosco no hospital. Deus fala conosco de diversas maneiras. É a gente que às vezes está desconectado com Ele, não entendemos nada, ficamos com cara de ué. Mas na realidade Deus está falando com o seu povo, o povo que ora em todo momento, em todos os lugares. Deus está falando com você. Então mantenha uma conexão espiritual com o Senhor, que nada que Deus faz, Ele vai deixar de revelar para você. A Bíblia fala, porventura o Senhor deixaria de revelar algo para os seus santos, ou seja, para aqueles que têm comunhão com Ele, de forma alguma.
E agora Elias fala: ó, Deus me mandou ali para um outro lugar. E Eliseu fala: não, eu vou com o senhor também. E para um outro lugar, mandou eu lá para a banda de Jericó. Não, mas eu vou. Deus mandou ir lá para a banda do Jordão, mas eu vou também. E a Bíblia fala que quando eles chegam à beira do Jordão, Elias toca as águas, o rio Jordão se abre, Elias e Eliseu passam. E a Bíblia nos fala que Eliseu fica impressionado com aquilo, mesmo já tendo comunhão e tendo aprendido com seu Senhor, já tinha visto grandes coisas, já tinha visto fogo descer do céu, já tinha visto coisas extraordinárias. E agora a Bíblia nos fala que Eliseu fica, assustado vendo aquela situação. E Elias fala assim: olha, o que é que você quer de mim? E Eliseu fala assim: olha, meu Senhor, como eu estou sabendo do que vai acontecer, que vai vir algo do céu e levar o Senhor aqui agora, eu quero receber porção dobrada do Espírito que está em você. Eu quero receber porção dobrada, sabe, do Espírito que está em você, do teu Espírito eu quero sobre a minha vida. Elias disse para ele: dura coisa você pediu, porque eu sei como que é a vida de quem recebe essa unção. Mas vamos fazer o seguinte: se você tiver fé e ver o que vai acontecer, ok? Eu prometo para você que essa unção vai cair sobre a sua vida. E a Bíblia nos fala que de repente veio um redemoinho, sabe, com carruagens de fogo, e separou Elias de Eliseu, tá certo? E de repente aquele redemoinho, sabe, engoliu a Elias, e Elias foi levado para o céu. E a Bíblia nos fala que o manto de Elias cai, e quando o manto de Elias cai, Eliseu pega o manto, porque não foi a carruagem que levou Elias, não foi o redemoinho que levou Elias, aleluia. A carruagem veio apenas, sabe, para separar os dois, e alguns escritores e teólogos falam que veio apenas para chamar a atenção de Eliseu, sabe, mas Eliseu não ficou distraído um só minuto. A capa cai no chão, Eliseu pegou a capa no chão, porque ele aprendeu com o seu Senhor a questão espiritual, e na questão espiritual Eliseu aprendeu a não ser distraído nas coisas de Deus, a prestar atenção nos detalhes de que Deus está fazendo na vida dele. E é isso que você precisa aprender, é isso que nós precisamos aprender, a parar de ser distraídos no culto, na igreja e no nosso dia a dia, e prestar atenção nos detalhes daquilo que Deus está falando e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque quando nós prestamos atenção nos detalhes do que Deus está fazendo na nossa vida e falando conosco, nada passa desapercebido dos nossos olhos. A gente não perde um detalhe dos milagres. A gente acorda de manhã e agradece pela noite, vai dormir à noite e agradece pelo dia, acorda de madrugada e agradece por ter acordado. A gente, no momento de alegria, a gente agradece pelo livramento, no momento da dor, a gente agradece por suportar a dor, porque nós começamos a ver Deus em tudo, em todos os ambientes, em todo o tempo, e o tempo todo nós vemos Deus quando temos uma vida de intimidade com o Senhor. Na hora que a capa cai, aleluia, aquilo simboliza o quê? Se você quer ser cheio da minha presença, ou você quer receber a unção que estava sobre a vida de Elias, primeiro desça na minha presença. Quando ele desce, ele pega a capa representava o ministério de Elias, representava a unção que estava sobre Elias. E alguém pode dizer: não era a unção que estava sobre Elias, não tem, mas o texto diz do Espírito que estava em Elias. A palavra ali não era outra, era Espírito. Por mais que a gente queira modelar o que a Bíblia diz, a palavra diz do Espírito de Elias. Então ali, quando ele pediu porção dobrada, a ideia dele, sabe qual era? A ideia dele era operar mais milagres do que o Elias operou na sua vida. E a outra ideia era o que? Elias era o líder da escola bíblica, da escola de profetas. O que Eliseu estava pedindo é o que? Senhor, não me deixa aqui como um aluno como eu sou, mas me faz a partir de hoje o teu sucessor na escola. Eu não quero continuar como aluno a partir de hoje, eu aprendi com o Senhor, agora chegou a minha hora de ocupar o teu espaço e mostrar o meu valor na vida espiritual. Ei, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você está treinando o teu filho, você está ensinando a tua filha, você está dando exemplo de pai e de mãe, cristão espiritual comprometido com o reino de Deus. Vai chegar um momento em que você vai se surpreender com a atitude dele ou dela, porque você vai notar coisas extraordinárias sendo realizadas pelas mãos deles. Eles vão falar coisas para vocês que você nunca ensinou, mas você vai ficar com o coração feliz. Sabe o que é isso? É eles dizendo: chegou a minha vez, eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou jovem, mas o teu exemplo me fez repensar a minha vida, e eu quero servir a Jesus e ser alguém diferenciado no meio dos iguais.
Levante sua mão para o céu, por favor. Diga assim: meus filhos serão diferentes no meio dos iguais. Diga: enquanto muitos vão querer se divertir com coisas e maneiras ilícitas, meus filhos vão para esse lugar para anunciar um evangelho de poder, para dizer que Jesus tem mudança de vida para eles. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Aleluia! Não fique surpreso se no meio de festa de família a sua filha ou seu filho, criança, jovem, adolescente, começar a pregar a palavra, ensinar pessoas, colocar a mão sobre a cabeça de alguém para orar. Não fique surpreso, porque essas coisas vão começar a acontecer. E quando alguém dizer: onde você aprendeu isso? Eles vão dizer: aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai. Aleluia! Enquanto crianças estão aprendendo a assistir filmes que não edificam, a falar palavrão, a ver pais e mães bebendo e fumando, os teus filhos estão vendo você orando, dando glória a Deus, ensinando o caminho da verdade. Eles estão aprendendo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você crê nisso? Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus. Fique de pé, fica de pé, que eu não quero passar da hora. A gente estendeu a oração intencional. Glória a Deus. Escute. Outro tipo de conexão: Davi e Salomão. Essa é a conexão que eu acabei de introduzir. É uma conexão familiar. É um legado familiar. É transferência de um projeto divino. É transferência de um projeto divino. Que pai aqui? Que pai aqui está projetando algo para daqui a alguns anos, para a vida de vocês? Esquece dos seus filhos aqui agora. Que pai está projetando algo para daqui a alguns anos? De repente a compra, a troca, não sei, um investimento, uma viagem. Levante a mão, pode levantar. Tem alguns pais projetando algo para daqui a alguns anos. Amém, pode baixar a mão. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar, tá? Que esse projeto vocês vão viver. E vocês já vão deixar um caminho aplanado para que os seus filhos transitem nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Essa conexão sendo transferência de um legado, de um projeto divino, ela se torna uma conexão de pai para filho no contexto visionário. Visionário. Você está projetando algo, você está sendo visionário. Nós começamos a orar aqui para o galpão do lado 3 meses antes de me ligarem do nada e falar: pastor, você sabe que a gente está saindo? Eu falei: não estou sabendo de nada. Não está sabendo de nada. Mas 3 meses antes nós colocamos o nosso coração em orar para Deus abençoar a empresa, para eles ir para um lugar melhor. Deus abençoou, foram embora. O galpão é nosso. Precisa ser visionário. Então, vocês que levantaram as mãos, vocês estão sendo visionários. Só que vocês talvez não imaginaram que iam ouvir isso. Que o caminho que vocês estão traçando dentro dessa visão, que o caminho que vocês vão experimentar dentro dessa visão que vocês têm hoje, será como passar quando eu era criança, a máquina que passava na rua, no barro, chamava patrola. Uma máquina grande com aquela lâmina que vinha plainando a rua, chamava patrola. Vocês estão agindo que nem uma patrola, sabe, no mundo espiritual, arrancando toco, pedra, torrão, sabe? Meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Não, vai sofrer talvez mais. Só que ele vai alcançar lugares que você nunca vai alcançar.
Sabe por quê? Porque você já vai ensinar para ele, ali é o perigo, desse jeito é mais fácil, não vá por aí, aqui é o caminho. Aleluia. Então tome posse dessa palavra. Tome posse. Seu filho e sua filha, eles vão chegar longe. Longe. E você como um pai espiritual como Elias, você agora só tem que falar: nunca se esqueça da palavra do Senhor. Quando ele estiver lá no STF, eles vão defender essa palavra. Quando ele estiver lá no Senado Federal, eles vão se lembrar do que você ensinou. Quando eles estiverem lá em Nova York, trabalhando, sabe, eles vão se lembrar do que você fez. Quando eles estiverem administrando a empresa que Deus vai dar para você, sabe, e você já velhinho, colhendo o fruto do que você plantou, e vendo seu filho passando na estrada que você aplanou, aleluia, glória a Deus, porque a estrada plana faz com que a gente canse menos. Glória a Deus. Você está fazendo a parte pesada para o teu filho, amém? Ele vai ter que entrar, sabe, com jogo de cintura, com muita calma, com muita fé, joelho no chão, glória a Deus, e convicção de que um dia o que foi passado por você, que é pai e mãe, não foi aprendido na faculdade, no estudo acadêmico, mesmo que é muito valoroso, mas não foi. Mas o que você aprendeu, você recebeu do céu. E eu falei semana passada aqui, ou domingo, não sei, que aquilo que o homem dá, o que o dinheiro compra, ele acaba, mas o que Deus dá nunca acaba. Nunca acaba. Vamos cantar? Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui.